Então, Viva, eu queria, pessoal, ver com vocês, porque pelo que eu vi do nosso Google Meet, ou do nosso Google Meet, do nosso Google Classroom, muitas pessoas não fizeram atividade. Pode ser que seja um erro e eu não tenha lá achado, e aí eu queria ver com vocês aqui. Essas pessoas aqui que estão sem nota são as pessoas que eu não achei atividades lá. E aí deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu até fazer essa exibição aqui para vocês. Deixa eu jogar para cá isso. Deixe-me jogar para cá. Pronto. E aí eu vou fazer para vocês a exibição. E aí vocês vão vendo, só para a gravação ficar melhor, tá bom? Tela inteira, tá aqui. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Pronto, obrigado. Obrigado, Carolina. Você já levantou a mão, Maria Clara, pode falar. Eu queria falar, professor, que o meu Google Classroom, eu uso com minha conta pessoal. E eu só consegui entregar o meu formulário na conta do Google da UFBA. Aí pode ser que esteja acontecendo isso, não sei. Quando você recebeu o documento inicial de apresentação do curso? Acho que sim. Lá eu deixo bem claro que só pode ser usado o e-mail da UFBA. Tanto de para vocês quanto para mim. Porque essa é uma regra do Google Classroom. Então, verifique isso. Porque se não tiver jeito, você só vai poder usar o e-mail da UFBA, viu? Para que isso não aconteça erros. Tá bom? Entendi. Vamos lá, por ordem aí. Quem foi o primeiro, Israel? Pronto, ótimo. Vamos aqui olhar. É isso que eu quero justamente ver com vocês aqui. João Vitor Godinho. Eu acho que é João Vitor Godinho, deixa eu verificar. Ali, João Vitor Godinho, ele mesmo. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui nele. Tá no título lá. João Vitor Godinho. Pronto. João Vitor Godinho. João Vitor Godinho, Israel e Emanuel. Então, deixa eu corrigir aqui se eu cometi algum erro. Israel está aqui. Deixa eu ver a nota de João Vitor Godinho. João Vitor. É isso, eu não estou me vendo na lista, professor, por isso que eu levantei a mão. O mesmo aqui. Também não estou encontrando. Então deixe-me ver se vocês cometeram o erro. Tá aqui o erro de vocês. Deixa eu te falar, tá aqui o erro de vocês. Tá? Eu vou aceitar essa, mas não vou aceitar mais nas próximas. Vocês são de turmas diferentes. Eu procurei, tá aqui João Vitor, nessa turma, que é a turma 2, que é a turma do horário... turma 2 é a turma do horário matutino de hoje. E tá aqui João Vitor Gondim, vocês tiraram 5 na atividade coletiva e 3,5, João Vitor, é sua atividade do seu comentário individual. Emanuel tá aqui também, 5 é o seu, a sua nota do grupo, Emanuel, e 1,5 é a sua nota do comentário individual, tá certo? Você comentou uma matéria que não era objeto do tema. Israel, como eu não tinha achado Israel aqui, eu só coloquei a nota dele. Então, deixa eu apagar ele aqui e botar. Então, dessa vez está ok, não tem problema. Tá aqui, Israel. E meu comentário individual não está aparecendo, não? Vamos lá chegar nele agora. Porque para mim eu não achei. Mas a ideia hoje aqui é justamente isso. Mas vamos começar pelo começo, Israel. Um de vocês aí, fale qual foi a notícia, para a gente ir agregando ao longo da aula as correções individuais, mas também os debates coletivos, para que a gente possa
ir passando conteúdo e não apenas ficar aqui tratando. Vamos lá, quem de vocês aqui vai fazer um resumo da decisão, como é que eu digo, da notícia de vocês, do tema que vocês trataram? Vamos lá, um dos três, pessoal. Ou Israel, ou João Vitor, ou Emanuel. Peraí, calma, só um segundinho aqui que eu tô com o celular, que tá travando um pouquinho, só um segundinho. Tranquilo. Se alguém quiser ir falando aí por enquanto, pode falar. Se o pessoal quiser, eu posso iniciar. Por favor. É melhor, porque eu tô abrindo aqui as coisas. E O tema que a gente escolheu foi o da dispersão dos votos. E aí, o que seria isso, resumidamente? Quando a gente tem um recurso, ele é modificado ou mantido em relação aos votos que são dados. E os votos, eles têm o seu fundamento. E o voto vencedor, ele vai junto com o fundamento. Então, por exemplo, eu fiz um recurso para modificar uma sentença e apareceram de 11 votos, 6 votos que eram ao meu favor. Só que desses 6, 3 votos são por um fundamento e 3 votos são por outro fundamento. Só que no dispositivo só pode haver um fundamento. Ou até que seja os 2 fundamentos. E aí, esse caso é o nosso exemplo. E aí, como um exemplo melhor para a gente utilizar, nós colocamos no nosso trabalho o exemplo da indenização por dano moral. E da guarda também, né? Ah, tá. Você está falando ainda da dispersão de votos por quantitativo, né? Desculpa, continue. Isso. E aí, digamos que tem 3 votos divergentes, todos a favor do apelante. Em um voto, há uma condenação em R$300 mil. No segundo voto, em R$450 mil. E no terceiro, em R$180 mil. E aí a gente coloca as soluções que foram dadas. Uma delas é escolher o voto do meio, que seria o de R$300 mil. Outra delas seria usar a aritmética, fazer a média, que aí daria um pouquinho mais de 300 mil, só me engano 310 mil. Tinha também aqui outras opções, né, que era de fazer voto, além da média aritmética, era de pegar o voto médio, né? Então, por exemplo, você teve ali um que votou 80, outro que votou 60, outro que votou 30, de você poder pegar justamente aquele que foi 60 e tal. Se eu não me engano, esse é o do Tribunal da Bahia, mas eu acho que não... se eu não me engano, era de São Paulo que fazia a média aritmética. Eu não consigo me lembrar agora cada tribunal, mas eu lembro que tinha também essa previsão. Uma coisa também que é curiosa é que essa dispersão de votos, né, quando não você dispersa o voto, não só a decisão, né, se tem concordação ou não, é que quem normalmente soluciona isso é o próprio regimento interno. Isso não é algo que fica exatamente expresso no códigos e nas leis, etc. Então o regimento interno acaba fazendo isso, porque acaba favorecendo a pluralidade de formas diferentes de solucionar algo no Brasil, né? Perfeito. Tá bom, eu vou... deixa eu assumir um pouquinho daqui pra gente ir, como é que eu digo, coordenando aqui as ideias. Antes de mais nada, pessoal, o artigo é um artigozinho bem bacana, saiu do Conjur, né? O link está lá no Google Classroom e estou aqui apresentando ele aqui para vocês, tá certo? E aí eu queria tratar de alguns pontos importantes que eles trataram. Primeiro, dizer o seguinte, dizer que o trabalho, a parte escrita está bem bacana, foi até melhor do que a oral que vocês fizeram agora, porque pegou bem o espírito do que era a atividade. Ele apresentou aqui o link do trabalho, né? Apresentou o link do trabalho pautar, tá certo? Onde estava. Fez um resumo da notícia adequadamente, tá bom? Por isso que, inclusive, teve a nota completa.
explicou a relação da notícia com o conteúdo da unidade, que é a ordem dos processos dos tribunais, tá? E fez o desdobramento, explicou os institutos relacionados, falaram do que é dispersão de votos, dispersão quantitativa, dispersão qualitativa, usaram como base o livro-texto do nosso da nossa matéria, que é o livro de Fred. Então, ou seja, foi um trabalho que elencou tudo. Então, a partir daí, eles tiraram 5 nessa nota, na parte coletiva, tá bom? Na parte coletiva. Sobre estes pontos especificamente, tem algumas coisas só para poder arredondar as ideias, porque, teoricamente, todos vocês estudaram todo o conteúdo relacionado à ordem dos processos dos tribunais. Mas algumas coisas aqui são importantes a gente entender. A gente entender que nos tribunais as decisões são tomadas, em sua essência, de forma colegiada. A gente sabe que existe, excepcionalmente, a possibilidade de promoção de decisões monocráticas pelo relator, tá? Mas a regra, a lógica, o que se deseja é justamente de que os processos no âmbito dos tribunais sejam decididos de forma colegiada, tá bom? Então, esta decisão de forma colegiada implica que, teoricamente, cada julgador profere um voto. E aí eu preciso separar para vocês daquilo que constitui o acórdão. O acórdão é o nome que a gente dá para a decisão colegiada. Então, este acórdão ou o acórdão, ele possui um relatório que equivale ao relatório da sentença, é um relatório descritivo dos fatos e dos atos processuais até ali feitos. Ele possui tantos votos quantos sejam os votos declarados, tantos votos quantos sejam os votos declarados. Ela possui a ementa, que é o resumo da decisão, né? É o resumo da decisão, e possui a certidão de julgamento, que declara quando, em que sessão foi tida, e declara se teve sustentação oral, se não teve, o resumo de como foi feito, se foi por maioria, se não foi. Eu pedi para muitos de vocês, na verdade eu pedi para vocês assistirem, como atividade complementar, sem nota, assistirem julgamentos dos tribunais, né? Especialmente do Tribunal de Justiça da Bahia, que é nosso dia a dia. Quem assistiu aí? Carolina, mais alguém assistiu além da Carolina? Eu só estou vendo Carolina falar. Mais alguém? Israel, pode falar quem assistiu? Eu assisti. Assistiu? Carolina e Israel, mais alguém, por favor, ligue o microfone e fale que assistiu. Professor, eu não ouvi a pergunta. Assistiu o quê? Sessão de julgamento do Tribunal de Justiça da Bahia, como eu tinha sugerido a vocês. Eu assisti, professor. O da Bahia, eu pensei que você estava falando do link que o senhor tinha colocado ali. Não, o da Bahia eu não assisti, não. Você assistiu de onde, Israel? Aquele link, professor, que o senhor colocou no Google Classroom. Não, mas ali não era... Alguma coisa assim. Mas era de sessão de julgamento ali, eu não estou nem lembrando. Peraí que eu vou ver aqui o nome agora. Pronto. Mas vamos lá, Carolina e Heloísa, que assistiram. Valeu a pena ter assistido? Vocês conseguiram entender melhor o assunto? Conta um pouco aí pra gente. Sua experiência, Carolina, depois a Heloísa. Eu gostei, professor. Eu tive a oportunidade de assistir a sustentação do professor Eduardo Sodré. E eu consegui entender a dinâmica que o senhor tinha falado em relação ao julgamento, porque alguns julgamentos, logo no início, eles falavam um número e falavam esse processo foi julgado de tal forma, foi julgado de forma eletrônica. Aí passa ao próximo. Aí esse aqui, o relator pediu vista. Então, será julgado na próxima sessão. Ou então era um que já tinha tido pedido de vista e foi julgado naquela sessão. Então valeu a pena, não foi? E você, Heloísa? Valeu a pena sim, professor. Foi um pouquinho diferente. Eu já tive a oportunidade de ver o julgamento, não o julgamento, né, mas como é que eu posso dizer? Quando a LOA entra em votação na Câmara aqui, eu já tive a oportunidade de ver presencialmente. E é um pouquinho diferente quando é um julgamento de um caso, né?
As sessões de julgamento de tribunal são totalmente diferentes das sessões deliberativas de parlamentos. Muito diferentes. Muito diferentes. Eu tinha o pensamento de que era semelhante. Acho que talvez pela estrutura de todo mundo falar, de todo mundo votar, de ser participativa, mas tem uma diferença boa. Foi interessante ver a prática do que a gente tem estudado. Pronto, beleza. E você, João, você levantou a mão. É sobre o tema? Bom dia, professor. Na verdade é porque quando a minha equipe estava na apresentação, a minha internet caiu. Então a ponderação que eu ia fazer, acabou não fazendo aí para não parecer que na verdade eu me ausentei. Não foi isso. Na verdade o que eu ia frisar, só muito rapidamente, acerca desse assunto, quando a gente viu a notícia, o que mais me chamou a atenção foi justamente assim, que não é um assunto dos maiores, é um assunto um pouco mais sucinto, mas ele chama a atenção para uma dinâmica que até então no processo civil a gente não estava muito acostumado a lidar, que é com o regimento interno dos tribunais. Então eu, por exemplo, não tinha tido muito contato com a segunda instância. A gente trabalha muito o CPC, mas esse assunto automaticamente ele nos remete para o regimento interno de cada um dos tribunais. Inclusive o autor do artigo que ele escreveu, ele saúda, na verdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná, que também não fez menção, mas o Tribunal de Justiça da Bahia, como solução das dispersões qualitativas, né, essa decisão em par, né, em pares por exclusão. Inclusive que eu particularmente até acho mesmo uma das mais acertadas. Então era esse o comentário que eu tinha preparado para fazer e agradeço a palavra. Pronto. Eu é que agradeço, João. Porque eu tinha até comentado sobre o regimento interno, eu estava tentando lembrar porque eu achei isso interessante, que era porque o autor, no final das contas, ele ressaltou um ponto que era muito curioso. Quando você faz a ampliação de quórum, que o pessoal pensa que é a solução mais, que iria ampliar-se ainda mais a ideia de ser uma decisão colegiada, ele reforça que são várias decisões individuais soltas, porque você entrega para ele sozinho irá analisar aquele mérito, e a discussão 2 a 2, né, em pares, faz com que de fato seja duas pessoas, dois juízes, dois julgadores, né, dois desembargadores, discutindo sobre o mérito, fazendo de fato um diálogo, né, uma decisão colegiada e não várias decisões individuais. Ele ressaltou para esse ponto que eu nunca tinha pensado que um número menor pode significar mais colegialidade do que uma ampliação de quórum, né, que seria só muitos individuais. Eu achei isso bem curioso o artigo, ele que eu estava querendo lembrar, ainda bem que você falou isso. Perfeito. Carolina, você pediu a palavra ainda sobre o tema? Pronto, a gente chega já. Depois a gente reabre as filas para lá. Mas só para a gente fechar, olha quanta coisa rica num artigozinho de 2 ou 3 páginas. A gente tratou de regimento interno, que nada menos é do que teoria das normas, direito constitucional e direito processual, né? Teoria geral do processo, porque a solução deste caso dos julgamentos em que não há formação da maioria, em que há dispersão de votos, dá por aí. Mas voltando para aquilo que eu estava falando, então assim, a grande maioria dos julgamentos, eu sugiro realmente que todos percam, entre aspas, ganhem uma tarde assistindo um julgamento. Os julgamentos do Tribunal de Justiça estão todos no YouTube, é só você jogar lá no Google, você vai achar, e vocês vão conseguir entender melhor o que está lá no CPC, tá? Mas assim, voltando para a gente fechar essa ideia, como regra, eu tenho as decisões monocráticas, que são exceção, é outro ponto de ordem do processo nos tribunais, eu não lembro se teve alguma notícia, acho que não. Além disso, você tem tratando do que é o acórdão, né? E a grande maioria dos acórdãos, como é que acontece? Eles são formados com um único voto, que é o voto do relator. Porque a grande, imensa maioria dos julgamentos nos órgãos colegiados são dados por unanimidade. E essa é a prática. Assim, quando vocês assistirem, vocês vão ver. Salvo quando algum desembargador pede vista, ou salvo quando tem uma sustentação oral que suscita as dúvidas, né? Você vai ter mais de 100 e tantos processos, 200 e tantos processos que vão ser julgados eletronicamente de forma unânime, porque todos os desembargadores concordaram com esse julgamento. Então, de uma sessão de julgamento que julgam-se 300, 400 votos, 300 processos, você vai ter 290 que foram julgados à unanimidade. Então, o acórdão será somente, o fundamento do acórdão será somente o voto do relator, aos quais fundamentos os demais membros da turma julgadora aderiram.
É isso que se dá no julgamento por maioria. Em outras hipóteses, a gente tem julgamentos não unânimes. E aí pode ou não haver ampliação da turma de julgamento. Um outro tema importantíssimo no âmbito da ordem do processo dos tribunais. E em algumas situações, além de ter havido julgamento não unânime, você tem um julgamento não unânime sem formação de maioria. Sem formação de maioria. Apesar dos tribunais serem, como regra, órgãos colegiados em números ímpares, para justamente evitar empates, você tem situações como os dois exemplos que foram dados, assim, que estão lá no livro de Fred, que eles colocaram, que eles trouxeram e estão lá no julgamento dele, que é o seguinte: eu tenho condenação por dano moral. Os 3 desembargadores entendem que tem que haver condenação por dano moral. Ok, só que um entende que a condenação tem que ser 10 mil, outro 20, o outro 30. Qual é o valor da condenação? Você não tem. Isso é o que se chama de dispersão quantitativa, quando você tem um problema de natureza quantitativa. Outras hipóteses são as chamadas dispersões qualitativas, ou seja, está disputando a guarda. Aí um desembargador dá a guarda para o pai, um dá para a mãe, um dá para o avô. Como é que você resolve essas questões? Essas questões precisam ser resolvidas no âmbito do regimento interno. O regimento interno tem status de lei, né? Inclusive o do Supremo e do STJ expressamente tem status de lei federal, e eles são normas gerais que regram essas situações. E aí você tem as formas de solucionar, e indico vocês a leitura dos artigos, indico vocês a leitura do livro de Fred, tá bom? Mas vamos seguir adiante para que a gente tenha a oportunidade, né, de ir para outros temas e tratar de outras atividades. Então, para o grupo que apresentou, pessoal, está tudo ok. Então, as notas estão aqui, tá certo? As notas estão aqui. A coletiva foi 5, tá? De vocês, ou seja, a nota é a atividade. E as notas... Acho que a minha está na outra página, professor. Pronto. João Vitor Pontinho. Pronto. Aqui, João Vitor está aqui na outra página. Porque aqui, para vocês entenderem quando eu liberar essas notas aqui. 5, eu ainda não botei a nota geral, vou fazer a somatória depois para poder gerar a planilha, mas eu botei assim para vocês entenderem. Então quem tem aqui, para vocês entenderem, Pedro Pinheiro de Andrade, ele tem um e-mail porque essa foi a nota do comentário individual dele, tá? E eu não achei o trabalho coletivo dele, mas eu aceitei o trabalho individual, dei a nota. No caso aqui, mesma coisa em relação a Israel. No caso de Heloísa, eu só achei aqui de Heloísa o trabalho coletivo e dei 5, mas ela não tem nota individual. No caso de João Vitor, e aí a gente vai aqui agora resolvendo todas as questões de todos que estiverem pendentes. Então, João Vitor, eu dei 5 no trabalho coletivo, que foi a mesma nota 5 de João Vitor, foi a nota de Emanuel, está aqui, 5, e foi a mesma nota de Israel, que é da outra sala, e que daqui para frente, por favor, lembre-se disso. Só que no comentário individual de Emanuel eu dei a nota 1,5. No comentário individual de João Vitor eu dei a nota de 3,5. Os comentários individuais, em geral, foram muito ruins, né? Foram mnemônicos, menos de um pequeno parágrafo, por isso que as notas foram menores. Mas aqui, para mim, essa questão aqui está encerrada. Tá bem? Alguma dúvida ainda, Emanuel? Se for dúvida individual da nota individual, a gente trata depois, porque eu quero tratar aqui majoritariamente das notas coletivas. Beleza. Viu? Professor, quanto a mim, eu não discuto nota não. Pode seguir. Vamos lá, vida que segue, não é isso, Emanuel? Mas pode discutir, viu? Não tem essa coisa comigo, não. Mas vamos lá. Então, levante a mão quem quiser aí resolver o problema do seu trabalho. Carolina já levantou várias vezes. Vamos lá, Carolina. Quem apresentou o trabalho do seu grupo? Fui eu mesma. O professor está logo embaixo, quando você postou a atividade, como comentário, a sua atividade é o primeiro trabalho. Eu inclusive, aceitei todos os que foram feitos dessa forma também. Deixa eu abrir aqui. Pronto, é que talvez tenha ficado muito longe e eu não vi, Carolina. Mas vamos a ele. Não, quando o senhor abre a atividade. Quando eu abro a atividade. Pronto. Atividade. Vamos lá. Pronto. Aí, comentários dos alunos, acho que é
Ver atividade. Não, lá em cima, comentários dos alunos. Aqui? Eu acho que é. Não, aqui não. Pra mim, aparece Aí, ó. Ver... Pronto. Quando eu vou aqui, ó, ver atividade, eu tenho os que são entregues. Eu vejo o seu aqui, tá vendo, Carolina? Tá entregue, eu vejo ele entregue, mas eu não vejo o anexo, nenhum anexo. Como eu vejo, por exemplo, o Jamima. O senhor pode colocar ali em instruções? Posso. Se tiver aqui, pronto, show de bola. Então tem uma galera que eu não corrigi. Tem uma galera que eu não corrigi. Os três estão aí também. Pronto, ótimo. Ótimo, que tem uma galera que eu não corrigi. Eu só corrigi os que estavam no mural e aqueles que foram anexados, tá? Mas a gente corrige todos. Vamos começar, inclusive, com o seu, que é esse primeiro aqui. Pronto, vamos lá, Carolina. Primeiro, quem é sua turma? Carolina, Gabriel e Igor, não é isso? Então, vamos lá, Carolina. Abre, me diga qual é a notícia, faça o resumo. Oi, Gabriel, pode falar. Ou você, ou Gabriel, ou Carolina, ou Igor. Eu vou iniciar com um resumo. Nossa notícia, a notícia também que saiu no Conjur. Ele trata sobre diversos temas interessantes a respeito de regimento interno, de julgamento eletrônico, inclusive sobre a eficiência de tramitação de procedimentos no âmbito do STF. O tema principal é o julgamento eletrônico no âmbito do STF. Ele inicia dizendo que o julgamento eletrônico ele inicia em 2016 na previsão, mas só era possível para a existência de repercussão geral. E aí ele foi sucessivamente ampliado até que em 2020, devido à pandemia, ele passa a ser possível para todos os tipos de procedimentos. E aí a emenda regimental número 53 de 2020 do STF, ela prevê duas modalidades de julgamento virtual. A sessão virtual e o julgamento por videoconferência, justamente devido à pandemia. Então, no julgamento por videoconferência, ele permite que se reproduza da maneira como é feito um julgamento presencial, os mesmos moldes, porém, a única diferença é que não estarão, os ministros não estarão nem as partes fisicamente no mesmo local, mas se dá uma reunião de maneira simultânea através dos meios eletrônicos. Por outro lado, a sessão virtual, ela é feita em um período de tempo, então não precisam estar os ministros ao mesmo tempo durante a votação. Então, ele é disponibilizado e durante uma semana o ministro ele pode determinar seu voto, de acordo com o relator, contra o relator, ou ainda ele pode se abster. E aí, no momento dessa notícia, vigorava a situação de que, caso o ministro não se pronunciasse, era contado como se fosse um voto em favor do relator. Porém, houve uma mudança já sobre isso e, atualmente, caso ele não se pronuncie, é contado como abstenção. Então, um outro ponto que ele questiona no artigo é sobre o pedido de destaque. Segundo o julgamento, ele é colocado em pauta para ser julgado em sessão virtual. As partes, em 48 horas antes do julgamento, ela pode pedir destaque solicitando que esse procedimento seja julgado de forma presencial. Gabriel, bacana, tá excelente. O trabalho de vocês tá muito bacana, tá muito bem feito. Deixa eu dar logo 5 aqui na nota coletiva, Carol, e aí fazer uns comentáriozinhos. Carolina do MER tá aqui 5 mais, para eu saber que esse é o coletivo. Quem é o outro? Me lembre aí. Gabriel Marques, 5 mais, e Igor Oliveira Gomes, é isso? 5 mais. Depois eu vou achar os seus individuais. E só para a gente fechar essa ideia, pessoal, a gente tem aqui sobre o título de julgamento eletrônico, né, uma série de coisas
que a gente precisa, que eu quero ajudar a coordenar as ideias de vocês, porque é isso que a gente está começando a construir agora. O CPC, ele nasceu meio atrasado já, porque o próprio CPC ainda nasce na lógica de um processo físico, né? Tem mais dispositivos que tratam de atos físicos do que de atos físicos, do que de atos relacionados a processo eletrônico, digital ou virtual, como vocês quiserem chamar. Não sou especialista em direito e tecnologia, então assim, eu gosto do processo digital. Isso leva a uma série de imperfeições que a gente está construindo, a gente está correndo. Então, só para que vocês tenham noção, por exemplo, o artigo 945, que ele foi revogado pela Lei 13.256, ele previa o sistema, né, de julgamento eletrônico, mas naquilo que o Supremo tem sob o nome de plenário virtual. Tá? Sob o nome de plenário virtual. Que ele está revogado, viu? A critério do órgão julgador, o julgamento dos recursos de processo de competência ordinária não admitirá sustentação oral e poderá realizar-se por meio eletrônico. Ou seja, não admitia sustentação oral e é realizado por meio eletrônico. Isso daqui é o que o Supremo tem na emenda regimental, que a notícia de Gabriel falou, Gabriel e Carolina falaram sobre o chamado antigo plenário virtual, que é uma coisa diferente dos julgamentos telepresenciais, né? Porque no julgamento telepresencial, ele não é um julgamento eletrônico. Ele não é um julgamento eletrônico. É diferente do plenário virtual. Eu explico já. No julgamento por teleconferência, ele é presencial, ele equivale a um julgamento, a uma sessão de julgamento presencial, onde os advogados sustentam, os desembargadores debatem. A única diferença é que, ao invés de ser feito com as pessoas, como falou Gabriel, no mesmo espaço físico, ela é feita através de teleconferência. E observe, inclusive, 937, que, como o CPC está atrasado, o artigo 937 ele trata da sustentação oral, sustentação oral, né? E é de 2015. Mas observe aqui que ele prevê a figura da sustentação oral por teleconferência. Mas olha como ele está atrasado. Ele prevê a sustentação oral por teleconferência para quem não reside no tribunal, na sede do tribunal. Ou seja, a lógica, quando veio o CPC, foi garantir aqueles advogados que moram no interior ou que moram fora dos tribunais superiores que pudessem fazer a sustentação oral por teleconferência. Mas ele não previa que todos os desembargadores também estivessem em uma situação de contato por teleconferência, né? E aí, pessoal, a vida é mais interessante do que a ficção, né? É mais interessante do que a imaginação do legislador. E todos nós somos obrigados a nos encontrar, sendo obrigados a promover sustentações, julgamentos, e vocês estão acompanhando. Aí eu estou sugerindo a vocês, e reitero com muita ênfase, que vocês realmente assistam as sessões de julgamento para que vocês possam entender, tá? Para que vocês possam entender na prática, ou visualizar na prática aquilo que a gente está falando. Mas quando eu falo, então assim, não existe ainda uma sistematização dogmática consistente do julgamento eletrônico. Mas quando a gente fala em julgamento eletrônico, vocês imaginem três coisas. Podemos imaginar três coisas. Uma, que por conta da revogação do artigo 945, só existe no Supremo Tribunal Federal, que é a figura do plenário virtual, tá? Plenário virtual, que foi iniciado o plenário virtual para análise das questões relacionadas à repercussão geral. Relacionadas à análise da repercussão geral. Se vocês forem aqui no site do STF, ó, stf.jus.br, vamos botar aqui, vou até melhor, vou dar um lugar logo, plenário virtual. Plenário virtual. Plenário virtual. Pronto. A gente já acha aqui, repercussão geral, plenário virtual. Vamos ver se a gente já acha aqui diretamente a parte. Para que vocês entendam como é que funciona. Pronto, tá aqui, plenário virtual.
Aqui eu estou mostrando 10 processos que estão em pauta no Supremo Tribunal Federal. Aqui 7 processos que estão em pauta no âmbito do... Vocês estão enxergando bem aí, não estão? Estão conseguindo ver bem? Sim, professor. Pronto. Então, como é que funciona o plenário? Se puder dar um zoom melhor um pouco. Pronto. Eu já dei, aumenta aqui um pouco mais. Então, esses 7 processos, pessoal, atualmente estão em julgamento no Supremo. Como é que funciona o plenário virtual? O relator vira e diz assim, olha, o processo não será julgado em sessão física. Não haverá sessão nem presencial, nem por teleconferência. Está aqui o meu voto. Vocês, demais desembargadores, demais ministros, no caso, me perdoem, né? Antes que eu seja execrado por algum deles, mas demais ministros, vai ser colocado lá o voto do ministro. O ministro vai lá e coloca o voto dele, tá certo? A gente nem sempre tem, a gente não tem acesso a ele, mas o ministro vai lá e coloca o voto dele e diz assim, olha, neste caso eu voto dessa forma. E aí os outros ministros precisam votar, né? Se votam com o relator ou não votam com o relator. E no final do prazo, que é de uma semana, conta-se os votos. E o processo está julgado no que aconteceu no chamado plenário virtual. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa é o que Carolina fez a referência, que assistiu o julgamento e fez a referência, que é o fato de que muitos processos são levados à sessão de julgamento apenas para formalizar um resultado que já foi previamente formado, num julgamento também eletrônico. Porque, embora não exista lá a figura, no Tribunal de Justiça da Bahia, a figura do plenário virtual, não é possível, não existe a figura do plenário virtual. Na prática, o que é que acontece? Na prática, os desembargadores, na semana anterior ao julgamento, eles disponibilizam a todos os outros desembargadores os seus votos. Vão lá ser apresentados, entregues a todos os desembargadores, os seus votos no sistema eletrônico. Os advogados e as partes não sabem desse voto. Aí os advogados e as partes têm duas opções. Uma opção ele vai pedir preferência no julgamento. O que significa pedir preferência no julgamento? Essa preferência pode ser com ou sem sustentação oral, tá bom? Pedir preferência é quando você vira para o desembargador e diz, olha, eu quero que você, na sessão de julgamento, leia o meu voto. Leia o voto. Leia o resultado do julgamento. Eu quero que isso seja julgado com a leitura do voto. E aí pode ter ou não, né? Pode ter ou não sustentação oral a depender do seu feito que está sendo julgado. Ser um dos feitos que existe previsão do CPC, né, para sustentação oral, tá? Que são essas aqui, ó, apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, agravo de instrumento quando verse sob tutela provisória, urgência e evidência, e aqui tem um erro gravíssimo, e outras hipóteses previstas em lei ou no regimento do tribunal, que o regimento pode prever. Então, por exemplo, aqui no agravo tem uma grande deficiência, porque, por exemplo, teoricamente não cabe sustentação oral nos agravos interpostos contra a decisão de mérito, porque não está previsto aqui. Então, imagine, eu posso sustentar num agravo que indeferiu uma liminar relacionada à antecipação de tutela, ou seja, tutela provisória de urgência. Para tutela provisória eu posso sustentar. E para uma decisão de mérito, ou seja, numa hipótese de o juiz de primeiro grau ter promovido um julgamento antecipado parcial de mérito, julgou um dos pedidos, deferiu ou indeferiu dano moral ou dano material. Ou seja, eu não vou poder sustentar neste caso. Eu posso sustentar na liminar e não posso sustentar no mérito. Foi um erro do legislador do CPC, que muitos tribunais corrigiram através do seu regimento, através do seu regimento interno. Desculpa aqui virar as costas, eu vou ligar o ar-condicionado. Começou a fazer calor aqui. Tá? Então, na prática, se você não pediu a sua preferência, né, com ou sem sustentação oral,
Quando se você for para o julgamento, você vai ver que ninguém vai discutir o seu processo. A não ser que algum desembargador tenha pedido vista. Porque na prática, o que acontece nessa hipótese, pessoal? O desembargador relator disponibilizou o voto para todos os outros desembargadores, e se todos eles concordaram, o seu processo já vai ter sido julgado, e a sessão de julgamento, na prática, vai exclusivamente declarar o resultado. Então, quando vocês forem assistirem a sessão de julgamento, você vai ver lá, né? Provido por unanimidade, os processos número 1, 22, 34, 48, 58, e aí tem mais de 100 números de processos. Improvidos à unanimidade, os processos de pauta número... providos por maioria. E aí todos aqueles que não têm pedido de julgamento presidencial vão ter sido dessa forma julgados, o que não deixa de ser um julgamento eletrônico. E o menos eletrônico dos julgamentos eletrônicos são aqueles que se dão de forma telepresencial. Como a gente está aqui, ó. Nós estamos aqui, cada um num canto, mas essa é uma atividade presencial, né? Uma atividade síncrona. Ela não é presencial física, mas ela está acontecendo. E é o que acontece nos julgamentos feitos pelos desembargadores de forma telepresencial. Tá bom? Deu para ter uma noção das coisas, pessoal? Massa. Depois eu vou ver aqui, deixa eu ver quantos comentaram essa notícia. Ninguém comentou essa notícia. Poxa, que pena. Os comentários, professor, eu acho que é mais fácil procurar pelo nome da pessoa. Mas os comentários estariam sendo feitos aqui também? A gente fez, quando você clica responder ao comentário, ele marca o comentário, aí todo mundo colocou comentário, o texto e tal, e comentou. Onde é que estão os comentários? Mais lá embaixo, é? Tá um pouco espalhado, professor. Se o senhor der Ctrl F e digitar o nome de alguém, eu acho que... Não, eu quero... Não, porque eu vou ter que olhar todos mesmo. Não tenho saída, não. Eu tenho que olhar todos. Agora eu queria ver onde é que está, onde é que eu acho os comentários. Será que é aqui? Não. Mas só que os comentários estão aqui no mural, não estão? Os que estavam no mural eu corrigi. Aqui, ó, comentário ao texto, tá aqui. Pronto, beleza. Ótimo. Porque eu vou rever todos. Eu vou ter que... Oi. Pelo que eu vi, só há um comentário ao nosso texto, que é de Gisele Teixeira Braga. Aqui tá... Peraí, o primeiro... Pronto, aqui é o de vocês, tá? Aqui é o texto. Deixa eu aproveitar a experiência de vocês. Aqui ainda é o seu texto. Relação da notícia com o julgamento. Onde é que você viu o comentário, Gabriel? Porque quando coloca, para comentar, coloca responder. E aí, clicando em responder, vai responder a quem postou. Então, eu pesquisei por Carolina, que foi quem postou o nosso. E aí aparece o nome dela algumas vezes, 4 vezes. Dê Ctrl F e colocar Carolina. Deixa eu voltar. Porque eu não queria, era isso, eu não queria ter que botar Ctrl F e botar o nome de todo mundo, entendeu? Se tivesse outra forma de eu identificar, mas eu vou, se precisar eu farei isso. Entendi. Carolina. Aqui, Gisele respondendo de Carolina, não é isso? Exatamente. Entendi, mas vai estar lá no meio. Tá, mas aí eu vou me virar nos 30 e vou aprender. Ali é o comentário de Carolina. Então, beleza. Entendi, obrigado, Gabriel, me ajudou. Professor, numa próxima, o senhor quer que faça como? Na próxima, vocês vão me dizer. Postar. Não, numa próxima assim de postagem. Eu- O senhor prefere que poste onde? Onde vocês quiserem, eu acho que aqui, onde vocês conseguirem, assim, e da forma que eu tinha sugerido, era a pior forma, porque vocês não conseguiam ver os trabalhos, não é isso? Enviando para o senhor, não daria para comentar depois os colegas. Exatamente. Então, provavelmente a gente vai botar assim, como comentários ao trabalho, porque no mural fica muito perdido. Se tiverem outras informações, fica muito perdido. Mas vamos lá.
Isabel tem um tempão com a mão em pé. Diga aí, Isabel. Ainda bem que não cansa, né? Bom dia, professor. Bom Não, a dia. professora pediu para falar que se as notas não tivessem marcado, era para falar e minha equipe fez a atividade. Então vamos corrigir sua atividade aqui agora, que eu vou ter que revisar todas, mas porque eu não estava achando por incompetência pessoal. Isa, quem publicou foi você mesmo, Isabel? Foi, Ítalo, você já colocou na tela, gente. Pronto. Ítalo tá na frente. Então vamos lá. Miriam Kelly, Isabel e Ítalo. Quem vai comentar? Quem vai me dizer qual foi a notícia? Eu posso falar sobre o resumo da notícia, que fala sobre posicionamentos da jurisprudência quanto à questão da aplicação do método da ampliação, que é quando alguma sentença ou decisão do tribunal não se dá de forma unânime, aí se faz a convocação de juízes para poder discutir como vai se dar essa decisão, né, em definitivo. E aí, na notícia traz o que é que cada turma entende em relação a determinados pontos. Deixa eu só ver aqui, só um dos exemplos aqui, que acho que a quarta turma da STJ, ela fala que, ela discute se essa técnica da ampliação, se vai permitir que os juízes convocados ele vai discutir todo o processo integralmente ou só a parte que está em divergência. Tem também em relação aos processos contra menores. Peraí, deixa eu só ler aqui rapidinho. Do réu penalmente imputado, né? Se fala se essa técnica deveria ser usada ou não, ou em quais hipóteses. E você tá isso? Quer falar alguma coisa? Para casos onde não há unanimidade no julgado, como é uma técnica nova, né, substituição aos embargos suficientes para possibilitar essa celeridade, né, nas discussões mesmo, no âmbito de uniformizar o entendimento do tribunal ou até da sua julgamento sobre um tema onde não há essa unanimidade, e como essa técnica ela não tem natureza recursal, criar essa ampliação, a possibilitar o amadurecimento dessa questão, o STJ teve que sentar em alguns momentos, e aí essa notícia traz, por exemplo, como o Isabel já comentou, esse escopo amplo da técnica, onde o STJ entende que essa técnica é ampliada tanto no caso onde a sentença é mantida, quanto quando a sentença é cassada, né, quando não é essa unanimidade, mas nos dois sentidos. Decidiu também que cabe também essa técnica no mandato de segurança, porque havia muitas divergências que caberia no mandato de segurança, né, porque uma ação normalmente da só na parte documental, então haveria necessidade de ampliação no mandato de segurança do STJ acabou dizendo que sim. Ele também traz um debate também sobre a questão do conflito temporal, porque na mudança do Código, né, de 73 a 2015, entendia que se o julgamento ocorre, passou a se entender que se o julgamento ocorre depois da vigência, né, do Código, caberia também a ampliação, até também que o recurso tivesse sido protocolado, né, a história do recurso, né, tivesse ocorrido a época de 73, então diversos posicionamentos do STJ está tentando fazer, né, essa modulação não, essa conformação dessa nova técnica para o entendimento do tribunal sobre essa técnica para uniformizar como funciona a técnica do CPC. Perfeito. Tá bom, Ítalo. Deixa... Tá
como é que eu digo, está adequado. Vocês trataram do tema aqui, enquanto você estava falando, eu estava lendo. Merece um 5 aqui, por aproximação, para ser justo com os outros, mas seria um 4,5, mas vamos aqui por aproximação, botar um 5 aqui. Miriam, Kelly, Isabel, Ramos e Ítalo. Só uma sugestão, como você perguntou, porque claro. Na verdade, a gente tinha escolhido uma notícia, a gente postava a notícia antes do trabalho para garantir essa notícia, inclusive a notícia foi escolhida por outra equipe, a gente teve que mudar em cima da hora para essa notícia de tema, seria abrir um fórum. Eu acho que quando se abre um fórum, a gente pode postar a notícia, e aí a pessoa comenta e fica no caso, se não me engano, porque a gente não sabe como é que ia ser entregue. Justamente por exemplo, na primeira pessoa, Gabriela, postou, a gente gravou o seguinte: porque se a gente entregasse só a notícia para o trabalho, a gente não falou que contava, que reservava a notícia, então foi por isso. Então, acho que o comentário dele a gente não sabia nem onde fazia, né? Se era na própria notícia ou se era na questão fora, no mural, como alguma gente considera que tem que abrir um fórum. E os comentários ficam no caso, aquela notícia. Cada pessoa abriria um fórum para a sua notícia. Então, perfeito. Perfeito, Ítalo. Já está anotado e reconhecido que a forma de postagem não foi a melhor. Nas próximas a gente vai sim por essa linha. Só um detalhe aqui, assim como o primeiro grupo, vocês botaram gente de uma turma e de outra. Miriam, Kelly não é da mesma turma de Ítalo e Isabel. Eu estou considerando dessa vez, mas não repitam isso, tá? Vocês podem assistir a aula onde vocês quiserem, participar onde vocês quiserem, mas os grupos... E eu nem sei se tem mais atividade em grupo, viu? A tendência é que não tenha mais nenhuma atividade em grupo. A gente pode. Mas só para a gente fechar aqui a ideia, falar um pouco da ampliação do colegiado, é o seguinte, essa técnica de ampliação do colegiado, ela veio como uma técnica de julgamento que substituiu um recurso que era existente no CPC de 73. Eu, inclusive, sou contra a técnica, mesmo sendo advogado gosta de recorrer o máximo possível e ter o máximo de debate, mas eu sou contra essa técnica de ampliação do julgamento, porque a não unanimidade é da essência da colegialidade. Essa é a democracia. Nós temos uma democracia. E em toda democracia é difícil construir unanimidade, né? Até já se diz que a unanimidade é burra. E muitas críticas se faziam no CPC 73 aos embargos infringentes, porque isso termina implicando numa deficiência da qualidade de julgamento, porque os seres humanos são práticos. Os seres humanos buscam o melhor resultado para si, são egoístas. E muitas vezes, né, eu já vi embargadores, não, eu ia divergir, mas para não abrir uma divergência, eu vou com o relator. Não é exatamente isso que eu concordo, mas para não abrir uma divergência, eu vou com o relator. E a gente termina com isso, às vezes, por comodismo, a fim de evitar trabalho demasiado, gerando situações em que a gente tem uma pior qualidade de julgamento. Se você permitisse a existência do debate, a não unanimidade, mas que isso não implicasse por si só, na possibilidade de ampliar o julgamento, ou como era antigamente, de ter um recurso específico para isso, né? Eu acho que a gente teria melhor qualidade de julgamento, e como o acórdão vencido, ele integra, o voto vencido, me perdoe, ele integra o acórdão, inclusive para fins de pré-questionamento, isso permitiria que, independente da técnica ampliada, a melhor qualidade de julgamento ocorresse, a celeridade ocorresse, mas que eu pudesse usar, inclusive, esse argumento para um futuro recurso especial extraordinário, se fosse o caso, né? Porque essa técnica de ampliação de julgamento se dá essencialmente nos tribunais de justiça. Tá bom? E aí o que é que veio o CPC de 2015? Ele pegou uma coisa que era ruim e piorou. Porque antes, quando você tinha os embargos infringentes, por exemplo, os embargos infringentes não cabiam de agravos de instrumento. E os próprios embargos infringentes contra o julgamento não unânime da apelação
não cabiam em qualquer caso, cabia exclusivamente nas hipóteses em que havia a reforma da decisão. Então, o que o CPC de 2015 fez foi ampliar, ele acaba com os embargos infringentes, né? E antes você podia até não recorrer, se quisesse, e agora transforma em obrigatória a ampliação do colegiado. Então, não é mais um recurso, porque o recurso é sempre voluntário. Vocês aqueles que já estão lendo o livro de Freire, que é a nossa próxima atividade, já estão que um dos princípios relacionados aos recursos é justamente o princípio da colegialidade, ou da voluntariedade, me perdoe, o princípio da voluntariedade, e o recurso precisa ser voluntário, a parte a quem quer recorrer, e transforma isso numa técnica de ampliação de julgamento, aumentando ainda as hipóteses em que ocorrerá a ampliação da técnica. Então, hoje, a gente aplica essa técnica. O CAPT faz a referência à aplicação em qualquer apelação que seja não unânime, então, ou seja, independente do resultado, havendo julgamento não unânime pró ou contra para o recorrente, haverá ampliação do colegiado para fins de decisão. Tá? Isso ocorre também na ação rescisória, mas já na ação rescisória não é em qualquer caso. Na ação rescisória haverá ampliação do julgamento segundo o eventum litis, ou seja, a depender de qual seja o tipo do julgamento ocorrido na ação rescisória. Neste caso, quando o resultado for a rescisão da sentença, ou seja, quando a rescisória for julgada procedente no pedido rescindente, tá bom? E também ampliou-se isso para o agravo de julgamento, ou para o agravo de instrumento, quando o agravo de instrumento impugnar decisão de mérito. E isso aqui, nesse caso, tem sentido e é lógico, porque nestes casos o agravo de instrumento faz as vezes da apelação, né? É uma consequência da possibilidade de cisão do julgamento do mérito da demanda. Se o magistrado pode, em primeiro grau de jurisdição, dividir os pedidos e julgar antes um pedido ou uma parcela desse pedido, né? Isso vai ser recorrido por agravo de instrumento, mas esse agravo de instrumento, teoricamente, faz as vezes da apelação, porque aquilo, sobre aquele ponto, não haverá sentença. Sobre aquele ponto, o mérito foi decidido no agravo de instrumento. Tá bom? E aí tem algumas regras dessa ampliação do julgamento, tem que ser em número superior à possibilidade de revisão, né? A possibilidade de revisão. Então, se são 3, eu preciso convocar mais 2. Porque se são 3 e foi não unânime, é porque está 2-1. Aí eu tenho que convocar pelo menos mais 2 para virar 3-2. E aqui, mais uma vez, você tem uma importância, do regimento interno. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal, sobre julgamento, ampliação do julgamento? Beleza. Israel está com a mão levantada. A palavra é sua, Israel. Professor, eu não sei se já é agora o momento que eu poderia comentar isso, mas é porque eu estou vendo aqui qual foi o problema. E eu estava lendo, eu estava em dúvida, aí nesse poder, eu vi qual foi o meu erro. Eu estava aqui em dúvida de 3 comentários, eu estava estudando os 3, que era de Heloísa Martins, Carolina, que o senhor já até comentou aí, e Diana Clara Seixas. Eu fiz uma anotação sobre os 3, está aqui o esboço para tudo, e eu esqueci de comentar. E eu esqueci de postar. E como eu estou com o celular, o computador queimou, como é uma coisa, Israel, como é um problema pessoal, ou a gente fica, depois que eu terminar a aula coletiva, conversando, ou você me manda por e-mail, tá? Tá. Vamos deixar essa parte... Eu não posso fazer isso só para vocês, Israel. Ou eu faço para todo mundo, ou eu não faço para ninguém. Então eu vou fazer para todo mundo. Até 13h, quem não postou o comentário individual pode postar que eu aceito. Valeu, professor. Pronto. Então vamos em frente. Pessoal, vamos lá. Mais alguém que quer ter o trabalho corrigido? Mais alguém, pessoal, que queira ter o trabalho corrigido?
Pronto. Mais alguém com alguma dúvida ou podemos encerrar a aula? Vocês é quem mandam. Diga, João Vitor. Obrigado, professor. Professor, eu tenho uma dúvida da leitura do professor Didier. É sobre, na verdade, um enunciado que ele se refere no livro, do enunciado 568 de súmula do STJ. E ele faz ali um comentário em relação ao artigo 392 do CPC, na verdade, aqui nas páginas 71 e 72 da bibliografia dele. Aí ele faz, na verdade, uma reflexão aqui meio breve. Rapidinho, só me dá aqui. O enunciado é 560 aí. 568 da súmula do STJ. Pronto, deixa eu pegar ele aqui, que aí a gente já fica com o instrumental necessário para a gente seguir adiante. Perfeito. E para a gente discutir. O artigo 932. Pronto, e o artigo 932, que é o que trata dos poderes do relator. Então, só para contextualizar o pessoal, vamos lá. 932 é o artigo que trata dos poderes do relator, tá? E o enunciado 568 diz: o relator monocraticamente do Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Súmula 568, Corte Especial, julgada em 2016. Beleza. Segue adiante, João. Pronto, professor. Então, aí no caso, o 932 seria o artigo que estabelece os poderes do relator. Eu não entendi muito bem se aqui na obra do professor Didier ele falou que existe um conflito, na verdade, entre esse entendimento simulado e o artigo 932, ou se não existe esse real conflito. Se o senhor pudesse dar uma esclarecida nisso, eu agradeceria. Vamos lá. A única crítica que o enunciado 932 ou 563 merece, 568 merece, é o fato de ele ter sido restritivo a entender que este enunciado de súmula aplica-se exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça. Porque o que é que o artigo 562 diz? Vamos lá. O relator, ou seja, aquele que conduz o processo, monocraticamente, ou seja, sem levar a questão ao colegiado, e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. O que é entendimento dominante acerca do tema? É a existência de jurisprudência consolidada no âmbito do próprio STJ. Tá? Então, o que é que o 568 faz? Ele, na verdade, ele amplia, né? Teoricamente, ele amplia as hipóteses do 932. Porque no 932, que estão os poderes do relator, ele permite ao relator, em 3 hipóteses, promover o julgamento monocrático. Então, quando o 932 vai dizer assim, ele diz o seguinte: ó pessoal, há determinadas situações que, por já haver consolidação, por já haver precedente relevante sobre o tema, por já haver norma jurídica forte sobre o tema, precedente é norma jurídica, forte sobre o tema, a gente permite que, por celeridade processual e duração razoável do processo, eu não leve o processo ao julgamento colegiado. E aí, quais são essas hipóteses que o 932 vem e faz? O 932 vai o seguinte: olha, o relator vai poder não conhecer monocraticamente. Então, o que é não conhecer? Não conhecer é proferir um juízo negativo de admissibilidade do recurso. Não é mérito, é um juízo negativo de admissibilidade do recurso. E aí diz assim: recurso quando ele for o seguinte: inadmissível, ou seja, exemplo, eu interpus um recurso errado e não é hipótese de fungibilidade. Ou eu interpus um recurso fora do prazo. Prejudicado, tá? Por quê? Porque houve a perda do objeto. Ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ou seja, ofensa diz respeito ao princípio da dialeticidade, que eu tenho que apresentar, promover na interposição dos recursos, em respeito ao princípio da dialeticidade, uma discussão, uma reflexão, ou uma crítica aos fundamentos da decisão recorrida. Eu não posso simplesmente repetir argumentos anteriores que foram afastados. Bom, isso é quando ele vai dar um juízo negativo de admissibilidade.
Quando é que ele pode negar provimento? E aqui a lógica é a mesma. Ó. O inciso 4º e o 5 e o inciso 5º possuem o mesmo fundamento, a mesma razão jurídica, a mesma lógica jurídica. Qual é a lógica jurídica? Esta lógica jurídica, ela se pauta em ser o recurso contrário ou em ser a decisão recorrida contrário. Porque, observe, como isso é uma construção dialética, se a decisão está a favor do precedente obrigatório, a decisão está a favor do precedente obrigatório, significa que o recurso foi contrário ao precedente obrigatório. Tá? E é o oposto. Se a decisão é contrária ao precedente obrigatório, a decisão é contrária ao precedente obrigatório, significa que o recurso está de acordo com o precedente obrigatório. Então a lógica é a mesma, ou seja, quando o recurso for contrário, por enquanto aqui eu estou chamando só de precedente obrigatório para facilitar. Então quando o recurso for contrário ao precedente obrigatório, eu mesmo vou lá e nego o provimento. Ponto. Nego o provimento. Ou seja, eu sozinho não levo o recurso a julgamento e no seu mérito eu o improvejo. Da mesma forma, todas as vezes que eu estiver diante de um recurso que está de acordo com a decisão, com o precedente obrigatório, vamos chamar aqui por enquanto de precedente obrigatório, eu faço o quê? Primeiro, eu tenho que dar o direito às contrarrazões pelo contraditório. Ali eu nem preciso das contrarrazões, porque eu vou estar julgando a favor de quem não apresentou as razões. Aqui eu preciso, porque aqui eu vou estar julgando contra quem deu as razões. Então, o que é que ele pode? Ele pode, depois de facultar a situação, ele vai lá e dá provimento ao recurso. Ou seja, ele, no mérito, provê o recurso. Diz que o recurso está correto. Quando é que você pode fazer isso? Segundo o artigo 932. Todas as vezes que ou o recurso ou a decisão, a depender do caso, for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula do Superior Tribunal de Justiça, ou do próprio tribunal, tá? Do próprio tribunal. Também posso fazer isso quando for contrário ao acórdão do Supremo ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos, que também são precedentes obrigatórios, tá? E eu também posso fazer isso em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Ou seja, que também são precedentes obrigatórios, de RDR e IAC. IRDR e IAC, tá bom? Então, eles estão aqui, pessoal, as mesmas hipóteses, tá? As mesmas hipóteses que estão aqui. Algumas dessas hipóteses aqui está prevendo jurisprudência dominante do tribunal? Não está prevendo. Não está prevendo. Mas o STJ, o STJ entendeu que lá no âmbito do STJ, se a jurisprudência for dominante, ele pode. Isso tem que ser lido em conjunto com os artigos 926 e 927, que são os artigos iniciais do livro dos processos nos tribunais, que falam das funções dos precedentes obrigatórios, tá? E aqui, no artigo 927, além daqueles que a gente viu, enunciados de súmula do STF e do STJ, além dos acórdãos em assunção de competência e resolução de demandas repetitivas e recursos repetitivos, que no 928 nos diz que são causas repetitivas a resolução de demanda e recurso especial extraordinário repetitivo. Tá? Além destes casos, o nosso sistema também inclui, no âmbito dos precedentes obrigatórios, a orientação do plenário ou do órgão especial do respectivo tribunal. Tá? Do respectivo tribunal. Então, uma parte grande daquilo que é jurisprudência dominante no STJ vai vir do órgão especial e está ótimo. Só que na prática, o STJ promoveu uma ampliação dos poderes do relator e incluiu, além das hipóteses do inciso 3º, do inciso 4º e do inciso 5º, mais uma hipótese, quando for a jurisprudência dominante do STJ. Tá?
E aí você tem uma série de reflexões que você pode fazer. Se você, tanto para eventualmente promover a aceitação do enunciado 568, será pautado em princípios constitucionais de celeridade, economia processual, a jurisprudência amplamente dominante tem uma tendência muito grande de segurança jurídica de que se permaneça, por aí vai. Como você pode ter uma crítica, se tem princípios constitucionais, ponderação de valores aí para tratar essa crítica, dizendo que a regra nos julgamentos dos tribunais tem que ser a colegialidade, né? Isso impede a mutação, a desconfirmação do entendimento. O próprio tribunal poderia... Agora, eu não lembro aqui agora de cabeça, João, se o posicionamento de Fred é contrário ou favorável ou contrário, né? Você... E aí, não sei, isso é relevante para você? A gente dá uma analisada nisso agora? Ou só essas... Não, professor. Na verdade, o meu maior problema era entender o problema mesmo. Qual era o problema tratado. Entendeu o problema? Entendi perfeitamente. Pronto. Depois só me lembra de me dizer qual a posição de Fred. Beleza. Valeu, João. Tá feito. Vamos lá. Maria Clara. Israel... Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida que para mim não ficou muito claro. Essa correção que você está fazendo agora das notícias, elas vão contar com uma nota do comentário individual ou só o comentário? Os dois. Eu estou fazendo aqui, depois vou lançar para vocês. Ó. Quando você tem aqui, ó, a primeira nota é a nota do grupo. A segunda nota é a nota do comentário individual. Tá? Quem tiver somente assim... Só que eu pensei que tinha corrigido tudo, mas não corrigi. Porque eu não tinha achado as postagens. Então, mas eu vou corrigir tudo. E só vou corrigir comentários individuais postados até agora, às 13 horas, porque eu fiz uma ampliação do horário excepcional. Tá? Então, por exemplo, quem tem aqui, ó, não significa que essa vai ser a nota final, porque ainda tem até uma hora para postar. Mas Israel, no caso aqui. Israel, quando tiver lá e eu disponibilizar 5 mais, para que vocês saibam se eu acertei ou porque eu posso ter errado, aqui no caso de Israel, 5 mais é porque ele só tem nota do trabalho em grupo. No caso aqui, ó, de Ubirajara, ele só tem nota, eu só corrigi até agora o comentário individual. Eu achei o comentário individual dele, mas não achei o trabalho em grupo, tá bom? E A nota máxima do trabalho em conjunto é 5, professor? 10. A nota máxima do trabalho é 10. Entendi. Se a gente fizer, o meu grupo fizer a apresentação agora do nosso trabalho, tem como alterar a nota? Ou não? Alterar a nota, não. Aqueles que eu já corrigi. Mas se vocês tiverem algum questionamento, a gente pode tratar. Qual foi o seu trabalho? O nosso foi de Tamires, foi de distribuição. Qual foi a nota de vocês? Foi 5. 5 é a nota máxima. Você quer que eu reduza? Não, foi isso que eu perguntei, se 5 era a nota máxima. 5 é para o trabalho em grupo e 5 para o comentário individual, Maria Clara. Entendi. Pronto, então você tirou a nota máxima. Mas se você quiser que eu reduza, eu reduzo. Então tá bom, valeu. Israel, mais alguma coisa? Eu tô só mais uma dúvida, né, professor, que eu tô guardando já, desde que eu ia fazer a primeira aula, que eu já estava adiantando o conteúdo, né? Mas que é o seguinte: o relator pode julgar monocraticamente o recurso que bate de frente com o enunciado de súmula daquele tribunal. Tudo bem. Então ele está dizendo, por exemplo, eu sei que aqui é processo do trabalho, né? Não é o caso, mas, por exemplo, a súmula 22 diz que nenhuma hipótese pode ter revista íntima de pertences. Se a empresa está dizendo que tem direito, ok, dá para o relator julgar monocraticamente. Mas minha dúvida é, digamos que essa empresa não está discordando de que isso não pode ser feito, mas ela está dizendo que ela não fez, ou então prova, tipo assim, falta de prova constituída, alguma coisa assim, uma questão de fato, né? Essa decisão poderia ser julgada monocraticamente ou ela teria que ser julgada colegiada? Porque, teoricamente, está indo contra a jurisprudência consolidada, né, o enunciado de súmula, melhor dizendo, só que ele não está indo de encontro com a tese, ele está dizendo que não fez aquilo. Perfeito. Isso seria uma decisão monocrática ou em grupo? Isso seria um equívoco se fosse promovida a decisão monocrática. Um equívoco. Porque é muito importante o que você falou, porque quando a gente pega aqui, ó, eu vou pegar para vocês, vou voltar lá no 926. Vou pegar 926.
Vamos lá. E vou pegar o 927. Tá? Observe. O 926, porque quando você... o direito, a gente sabe que a lógica geral, uma visão mais profunda, a gente sabe que o direito é uno. Tá? Então você não teria, em tese, distinção entre questões de fato e de direito. Mas do ponto de vista didático, pedagógico e até mesmo do ponto de vista dogmático mesmo, a gente promove sempre uma divisão das questões de fato e de direito para analisar uma causa. Né? A discussão do direito, ela sempre se dá, né, promovendo uma análise das questões de fato e de direito. Quando você vai lá no CPC e vê, por exemplo, artigo 319, quando fala da petição inicial, 319, a petição inicial, ela separa aqui o seguinte: olha, você precisa me apresentar o fato, questões de fato, e os fundamentos jurídicos, questões de direito. Fato, fundamento jurídico, questões de direito. E o precedente, embora ele nasce a partir de circunstâncias fáticas, tanto que ele vai lá, o parágrafo 2º, eu já falei disso para vocês, do 926, diz, olha, ao editar os enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então eu tenho que estar atento às circunstâncias de fato que motivaram. Agora, o precedente não é sobre situação de fato. Eu não posso presumir que toda alegação só para usar o seu exemplo de revista íntima, aconteceu. Eu posso contestar o fato constitutivo. Eu não fiz revista íntima. Então isso nada tem a ver com o precedente ou com a aplicação do precedente. Isso é uma questão de fato que é um pressuposto da aplicação da norma. E o precedente é uma norma jurídica. Então, quando eu falo no precedente, eu tenho aqui, eu tenho a tese jurídica adotada. Isso é o precedente, tese jurídica adotada no enunciado de súmula, no julgamento de casos repetitivos e por aí vai. Estas são questões de direito. E essa separação, por exemplo, vai ser muito importante para vocês, porque vocês agora já estão a estudar teoria dos recursos, ou já devem estar estudando teoria dos recursos, e no estudo de teoria dos recursos vocês vão ver que eu tenho recursos de fundamentação livre, como é o caso da apelação, onde eu posso alegar questões, todas as matérias de fato e de direito. Então eu posso alegar que eu não fiz a revista, que é considerada ato ilícito. E eu tenho recursos que são de fundamentação vinculada. Exemplos do recurso especial e do recurso extraordinário. Recurso especial e recurso extraordinário. Cuja fundamentação está vinculada sempre a uma questão de direito. Eu não posso propor um recurso especial ou extraordinário relacionado a fundamentos ou a questões de fato. A fundamentos ou questões de fato. Somente a fundamentos e questões de direito. Então, o precedente é uma norma jurídica. É uma norma jurídica jurisprudencial. Construída jurisprudencialmente, através de uma decisão judicial, com todos aqueles requisitos que a gente já falou. Então, num caso desse, seria um absurdo um julgamento monocrático. Né? Porque eu não posso julgar monocraticamente questões de fato. Então, se se está dizendo que o ato ilícito não ocorreu, o tribunal vai ter que se debruçar sobre as provas dos autos para afirmar o entendimento de se houve ou se não houve a revista. Caso tenha havido, aplico o precedente. Caso não tenha havido, não aplico o precedente. Mas não seria hipótese de julgamento monocrático. Entendeu, Israel? Valeu, professor. É exatamente o que eu estava achando mesmo. Valeu. Tá achando certo. Ítalo, tá com a mão levantada. Só comentando, mas é claro, a pergunta da notícia dela, eu tinha uma dúvida sobre essa notícia. Porque eu vi pela outra que eu pretendia fazer o trabalho, que é a natureza relativa, né, da competência por prevenção em grau de incursão. É uma notícia muito curiosa. Aí eu queria só tirar duas dúvidas sobre essa notícia, porque, pelo que eu entendi, né, essa prevenção no relator só ocorre se houver, no caso, ações, recursos
vamos lá, vamos separar, são coisas diferentes. Primeira coisa, uma das consequências que você tem no julgamento dos tribunais é a formação da prevenção. Eu fixo competência, a regra geral da fixação da competência no âmbito dos tribunais está aqui, ó, artigo 929. Os autos serão registrados por protocolo, cabendo à secretaria. Pronto. 930. Far-se-á distribuição de acordo com o regimento interno. Então, vocês lembrem lá atrás, de que eu tenho as regras, eu tenho as competências absolutas e relativas, e eu tenho as regras de competência. Competência em razão do território, competência em razão da pessoa, competência em razão da matéria, competência em razão da função, competência funcional, e qual é que eu estou esquecendo aqui, pessoal? Me lembre aí. Em razão da matéria, em razão do território, competência territorial, do valor, exatamente, em razão do valor. Esses são os critérios clássicos de determinação de competência. Mas além desses critérios clássicos de determinação de competência, eu tenho outros critérios, tá? Né? Uma das formas de designar competência é essa, é a distribuição. Então, se eu sei, por exemplo, que uma causa é uma matéria cível, então eu tenho que ir para uma vara cível. Só que se está numa cidade, só que se a competência territorial é para uma cidade com marca de entrância inicial, que só tem vara única, eu não preciso distribuir, vai ser nessa vara única. Tá? Mas se é em Salvador, que eu tenho 10 varas cíveis, se não me engano, eu vou ter que distribuir entre uma das 10. Tá? E essa competência por distribuição é a forma que eu tenho de escolher entre juízos com a mesma competência, qual deles vai ser o competente para isso. Bom, e feita essa distribuição, eu passo a ter a possibilidade de ter um critério de modificação de competência. Qual é o critério de modificação de competência? A conexão. Conexão e continência, lembrem lá de processo 1, é critério de modificação de competência. Ou seja, ao invés de eu aplicar a competência natural, e qual seria a competência natural? A distribuição, eu vou aplicar a conexão. Eu vou aplicar a competência por conexão. Competência por conexão. Dentro deste conceito, a conexão é modificadora de competência, sim. É modificadora de competência, sim. Então, no tribunal, aquele julgador do órgão colegiado que primeiro conheceu dos recursos relacionados à causa, ele ficará prevento para julgar todos os demais recursos preventos relacionados àquele processo. Então, imagina um processo qualquer. Este processo qualquer ele pode sofrer vários recursos. Tá? Então, ele pode sofrer... houve o deferimento de uma tutela provisória, uma liminar. Eu posso ter um agravo de instrumento naquele recurso. Aí, no curso do processo, houve a revogação da liminar. Eu posso ter um novo agravo de instrumento da decisão que revoga a tutela provisória. Depois eu posso ter uma decisão parcial antecipada de mérito. O juiz entendeu que eu tenho acumulação de pedidos dano material e moral, e o dano material precisa ter instrução, o dano moral não. E ele já vai julgar o dano moral e julga o dano moral. É uma decisão parcial de mérito. Eu posso ter um agravo de instrumento. Depois ele julga o último pedido e eu vou ter uma apelação. Então, qual é a lógica da prevenção? É para fins de dar maior eficiência à atividade jurisdicional, eu crio a regra da prevenção. Né? E o CPC expressamente cria essa regra, né? Essa forma de modificação de competência também no âmbito dos tribunais. Então. E diz assim, olha, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processos conexos. No mesmo processo ou em processos conexos. Tá bom? Então ele vai ficar prevento. Então, por exemplo, só para pegar um fato que é público e notório, conhecido de todos, o ministro Fachin, o relator dos casos da Lava Jato. E aí todos os recursos, incidentes e processos que decorrem da Lava Jato, né, todos os recursos que decorrem da Lava Jato vão para o ministro Fachin. Essa é a lógica. Isso é a competência por conexão. Tá?
o que é que o STJ disse na notícia? E aí eu não estou lembrando aqui, foram várias as notícias que eu já li, mas de que esta regra de competência de conexão seria uma competência, uma regra de competência relativa. E aí ele usa para fundamentar uma regra do CPC, que diz expressamente que no primeiro grau, né, eu só faço a reunião dos processos conexos, enquanto não tiver ocorrido o julgamento de um deles. E aí tem um motivo de ordem lógica muito forte. Ou seja, mesmo se eu tenho duas causas, uma já foi julgada, já está no tribunal, eu não tenho como reunir mais esse processo. Só se eu anulasse a decisão proferida para retornar e promover a partir daí sim a conexão. Eu, particularmente, não concordo com o STJ no sentido de entender que esta competência é uma competência relativa. Ela é uma competência absoluta, mas às vezes, excepcionalmente, competências absolutas prorrogam-se. O próprio CPC também dá exemplos para isso. Né? Quando você, por exemplo, tem a supressão de um órgão. Se o órgão foi suprimido, ainda que haja competência, que se trate de competência absoluta, eu vou modificar aquela competência. Tá? Então, a designação da competência por conexão, ela é, em sua essência, uma competência de natureza funcional. Ela decorre da função em si. Isso não significa dizer que todas as vezes que ocorra conexão, eu preciso promover necessariamente o julgamento em conjunto. Haverá situações que eu não posso, como é o exemplo que foi dado, em que já houve o julgamento de uma das demandas. E aí é um critério de ordem prática, agregado a outros valores, outros princípios processuais, né? Como celeridade, como eficiência, como efetividade da prestação judicial, que me impedem de promover o julgamento conjunto em decorrência da conexão. Tá bom, Israel? Tá bom, Ítalo? Só tirar uma dúvida, no caso, quando diz presente o relator, tu falou que ele foi suprimido o órgão, no caso, se o relator mudar de turma, por exemplo, esse processo fica com ele ou não? Excelente pergunta. Não, ele vai ficar com a turma e com o relator que o substituir. Porque como é que funciona no âmbito do tribunal? Eu faço uma distribuição, pessoal, no âmbito do tribunal, entre dois órgãos do tribunal sempre. Eu faço um órgão, que é o órgão judicante, colegiado, previsto no tribunal, e eu faço para um outro órgão, que é a pessoa física do relator. Aquele julgador que é a pessoa física do relator. Tá bom? Então, quando eu vou lá e vou distribuir uma apelação, a apelação vai para a 5ª Câmara Cível. E entre os desembargadores da 5ª Câmara Cível foi sorteado o desembargador Baltazar Miranda. Ponto. Então, todos os processos que vierem daquele julgamento, daquele processo originário, não vou precisar fazer uma nova distribuição, um novo sorteio, eles irão para o desembargador Baltazar Miranda na 5ª Câmara Cível, tá bom? Bom, aqueles que já foram distribuídos, estão lá com ele já tem aqueles processos. Aí ele pega e faz uma permuta, ele sai de uma Câmara Cível e vai para a Câmara Criminal. O que acontece? Primeiro, aqueles processos que ele já tinha, ele continua a julgar, ele termina o julgamento, aqueles que já estavam na mão dele, tá? E os novos, então faz de conta que o desembargador Baltazar fez a permuta com o desembargador Nilson Castelo Branco, que é outro desembargador do Tribunal de Justiça. Aí veio, que era de Câmara Criminal. Aí trocaram lá. Então significa dizer o quê? Que os recursos futuros que forem interpostos, eles vão para o desembargador Baltazar na Câmara Criminal? Não. Eles vão para a 5ª Câmara Cível. E iriam para quem? Para o desembargador Baltazar, mas o desembargador Baltazar não está mais. Então, quem é que entrou no lugar do desembargador Baltazar? Entrou o desembargador Nilson. Então, irão para o desembargador Nilson. Essa é a lógica da prevenção, é como funciona a prevenção nos tribunais. Tá bom? Então, viva. Mais alguma coisa, pessoal?
Bom, deixa eu só fazer uma última ressalva aqui. Eu te devolvo, Isabel. Na próxima atividade, na próxima semana, a atividade para nota, será o resumo do capítulo de teoria dos recursos do livro de Fred, tá bom? E o que é que eu quero que vocês façam? E aí eu vou dizer a vocês bem abertamente. Isso está na orientação, mas caso vocês não tenham entendido, eu vou deixar muito claro para vocês aqui. Ó. Eu quero que o resumo seja feito indicando e identificando cada um dos itens ou subitens. E tem que ser feito à mão. Eu não aceito ele feito no computador. Porque à mão, mesmo que você pegue o resumo de um colega para copiar, você vai aprender alguma coisa. Então eu quero que você bote lá, ó, teoria e parte geral dos recursos. Aí bote lá o ponto 1. Ponto, conceito de recurso. Só depois que você botar o título é que você vai escrever o resumo. Ah, Maurício, como é que pode ser o resumo? Pode ser o resumo da ideia base. Ou se você disser, Maurício, eu não quero fazer o resumo, eu gosto de fazer fichamento, que é a transcrição literal. Eu posso fazer transcrição literal das partes que eu acho mais relevantes? Pode, não tem problema nenhum, desde que traga a ideia central do capítulo, as partes que você tratou, tá bom? Mas você botar um conceito, aí vai fazer o resumo. Depois você vai botar 2, meios de impugnação, aí vai fazer o resumo. Aí depois vai pegar aqui 3, princípio do duplo grau de jurisdição. Você vai botar aqui, princípio do... Aí depois tem 3.1, eu quero que você bote 3.1. Eu não quero que você resuma tudo do 3. 3.1, constitucionalidade do princípio. Depois 3.2, conteúdo essencial do duplo grau de jurisdição. Então eu quero que cada um dos itens, subitens, sejam aqui identificados no resumo antes de que se proceda ao resumo. Quem não fizer isso, eu vou tirar ponto, tá? Eu vou tirar ponto. Isso é para facilitar a minha correção. Isso é para facilitar a minha correção. Será uma porrada de trabalho para ler. Então já estão avisados, isso está escrito lá na orientação. Beleza? Isabel tinha pedido a palavra. Diga, Isabel. Oi, professor. Eu queria falar sobre aquela primeira atividade de precedentes que eu entreguei com atraso, porque eu não... Na verdade, eu não tinha encontrado a atividade. E eu estava desde domingo procurando essa atividade todos os dias, eu não estava achando. E aí acabei entregando com atraso, porque acabei encontrando ela depois que alguns dos meus colegas me informaram. E aí eu queria saber se o senhor poderia considerar. Você entregou por atraso, mas conseguiu fazer a entrega? Sim, consegui. Me passe um e-mail, eu posso considerar excepcionalmente porque foi a primeira atividade. Mas daqui para frente, vamos lá, daqui para frente não, viu? Tudo bem, professor. Mas se você já conseguiu entregar, aí você me manda só um e-mail me lembrando. Se você já conseguiu entregar e você... então você me manda um e-mail para eu poder considerar. Porque quando eu for corrigir, eu vou olhar lá a data e eu vendo que foi fora do tempo, eu não vou corrigir. Mas aí eu vejo o seu e-mail e depois a gente vê, tá bom? E pessoal, beleza. Mais alguma coisa? Diga, Gabriel. Serve. Já é 2016 já é CPC novo. Serve. Viu? Quanto mais novo, melhor. Melhor para vocês mesmo, porque tem muita coisa. Por exemplo, Gabriel, é uma sugestão mesmo. Se você tiver condições de conseguir, seja em cópia, seja faça pelas novas, porque tem muita coisa de 16 que mudou. Vai ser melhor para você, porque você pode terminar, por exemplo, respondendo errado na prova. Se você estudar pela versão de 2016, por exemplo, a parte de agravo de instrumento mudou integralmente por conta da adoção da taxatividade mitigada. Então mudou. Então, teoricamente, assim, se ele fizesse uma pergunta na versão de 2016, você ia responder de um jeito, estaria errado para hoje. Tá? Na parte de teoria dos recursos, nem tanto. Mas, por exemplo, a parte de agravo de instrumento, recurso especial e recurso extraordinário, esqueça. Tem que ser o novo para estudar. Mas aí você pode, se não quiser estudar pelo de Fred, está por outro. Eu indico de Fred porque eu realmente acho melhor. Ô, João. Professor, é muito rápido. Na esteira da pergunta também do colega, dessas edições, pelo que eu percebi, as alterações que
nesse Isso. caso. Aí eu ia perguntar se esse tópico que eu já fiz, então se podia ser incluído depois no final ou não precisa me preocupar com isso, entendeu? Tanto faz. Assim, se você já pegou a versão mais nova, bote, inclua. Se você não pegou, eu vou acatar, desde que você identifique lá que a sua versão é a versão tal. O que eu não vou aceitar é a versão anterior a 2016, porque aí, apesar de ser um tópico de teoria, né, toda a parte de exemplificação que a gente faz é com base, mesmo sendo teoria, você vai dar exemplos. Toda a parte de exemplificação ela é feita no processo civil a partir dos dispositivos normativos. É porque, no caso, como eu acabei enviando, eu achei que já estava completo, eu não me atentei que eu ia ter acesso depois a um livro de edição mais atualizada. E eu sei que não poderia enviar de novo. Mas seria possível, então, enviar até para a requisa do trabalho, etc., para não ficar incompleto? Pode sim. Beleza. Eu vou ver, deixa eu ver aqui se eu excluo o seu. Você já enviou? Eu já enviei, se eu conseguir excluir vai ser até melhor. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo excluir agora. Atividades. E se por acaso eu excluir e isso implicar que você não pode mais, mais entregar, aí você me manda por e-mail me lembrando que a gente conversou aqui. Pronto, tranquilo, obrigado, professor. Pronto, deixa eu ver. Oxi. Mas não está aqui o anexo não, João? Não tá, Não. Deve ter tido algum erro na postagem. não. Eu vou reenviar de toda sorte. É. Eu vou reenviar. Veja se você consegue, se você não conseguir, me passe o e-mail. Porque não veio o anexo não, viu? Mas, não, peraí. Não, peraí. Foi só envio? Não, foi um Google Fórmula. Tá aqui. Perdoe, deve estar aqui. Cadê? Editar. Respostas. Deixa eu ver se eu tenho... Excluir todas as respostas. Pronto. Excluir essa resposta. Se você não conseguir, você me avisa. Obrigado. Então tá bom. Minha turma, tudo ok? Estamos juntos. Um beijo no coração. Eu provavelmente vou fazer alguma atividade aí para orientar para a aula, mas aí não vai ser para nota, mas fica para vocês estudarem, tá? Provavelmente eu vou fazer isso. Senão a gente usa o tempo para tirar dúvidas mesmo e discutir os pontos mais relevantes que vocês queiram discutir. Então é isso aí, um beijo no coração, até a semana que vem, qualquer coisa manda e-mail.